Olá, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, graça e paz, né, para você que vai estar assistindo esse vídeo, né? Eu que venho aqui trazer uma mensagem da parte do Senhor, né, a qual Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa manhã ao estar orando. O Espírito Santo de Deus, ele, né, convocou a mim a trazer uma mensagem aqui nesse vídeo. Eu estava conversando com Deus e o Senhor me concedeu. Está no meu coração nesse momento, testificando lá no fundo do meu coração. A palavra que eu venho trazendo nesse vídeo, ela está vindo revelada pelo Espírito Santo de Deus, aonde Deus ele vai trazer a existência daquilo que eu e você precisamos estar todos os dias se renovando na presença do Senhor, né? Então, essa palavra é para os corações brasileiros, é para os corações estrangeiros, né? Porque Deus se preocupa com sua nação brasileira, Deus se preocupa com suas nações estrangeiras, né? E é isso. E aqui está essa passagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltear de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, né? Então essa palavra, né? O 7 ainda fala tempo de rasgar, tempo de cozinhar, tempo de estar calado, tempo de falar. Então o 7, o versículo 7 fala tempo de estar calado e tempo de falar, né? E aqui também o 8 diz tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aqui tem uma passagem também que fala do tempo também, no 5, tempo de espalhar e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Então, eu percebi que essa palavra ela tem vários sentidos das nossas vidas, tem vários sentidos, né? E Deus, ele conhece a nossa entrada, a nossa saída, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Então, tem processos na nossa vida que tudo acaba se tornando o tempo de Deus para a minha vida e a sua vida, né? Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, já estou sentindo a graça de Jesus, já quero até chorar, porque essa palavra já vem falando ao meu coração de tudo aquilo que foi o tempo de Deus determinado para a minha vida, assim como foi determinado para a minha vida o tempo dele em todas as coisas que eu vim fazendo para Deus. Eu percebi que verdadeiramente Deus estava comigo, está conosco, Deus não nos deixou, não nos desamparou. E eu quero dizer para você, amados irmãos, Deus, ele é amor, ele é justiça. Deus, ele é, o tempo todo, ele é um Deus soberania, soberano sobre nós. Tem soberania, a soberania de Deus é poderosa. Então você tem que acreditar no Espírito Santo que convocou você para servir ao Senhor, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele é fiel. Eu estou conversando com os irmãos, mas não é emoção por causa do vídeo, não é emoção, isso aqui é espiritual. Porque eu senti a graça de Deus nesse momento, Deus me testificando, tocando em mim, para dizer para meus amados irmãos, para a nação brasileira, que o Senhor não perdeu o controle da sua história de vida. Ele não perdeu o controle desse processo. Ele está nesse processo contigo. O Senhor não te abandonou. O Senhor está neste barco. Ele é fiel para contigo. Ele tem sido zeloso. Não importa o que venha acontecer na sua história de vida. Não importa da perda. Não importa se foi tempo de afastar, de abraçar. Se foi tempo de afastamento. Se foi tempo de ajuntamento, de ajuntar-se. Não importa. Porque o livro de Números 23, 19 vem a dizer para meus irmãos que ele não é filho do homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria Deus e não se cumpriria? Minhas lágrimas já estão descendo. Perdão, irmãos. Porque Deus, ele cumpre com sua promessa. Tem momentos do vale,
momentos do deserto que parece que Deus não vai se revelar, não vai entrar em cena na sua história. Parece que ela vai ser o fim. Só que aí é onde começa o início da sua história. O fim se torna início de uma nova história, de um mover da parte de Deus. Então você não pode temer as lutas que vêm contra você, as tempestades, os desesperos, as aflições, né? Muitas das vezes eu tenho chorado muito mesmo, porque muitas das vezes veio o medo, a preocupação, parecer que Deus não estaria comigo, trabalhando comigo, naquilo que Ele prometeu ser na minha vida. O Senhor prometeu fazer muitas coisas para comigo. E eu venho aqui nessa palavra de Eclesiastes, que há um tempo de Deus na sua vida, para todo o propósito de Deus que Deus tem na sua vida. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é o Senhor. Ele está contigo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca deixou de estar com a mão dele estendida para lhe iluminar, para te abençoar, para te orientar. Ele orienta, Ele te leva onde Ele quer te levar. Porque quando Ele faz promessa, Ele é fiel para garantir. Porque operando Deus, quem impedirá? Pode até parecer que vai ter impedimento, irmãos. Não vai. Os impedimentos, esses obstáculos, são para que você cresça na adoração para com Deus, para que você cresça na tua perseverança, na tua busca, provar a sua fé que você ama a Deus acima de todas as coisas. Você ama a Deus. Então Deus ele é a fortaleza, Ele é o auxílio, Ele é o socorro bem presente. Irmãos, então, como eu estava falando do livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3, né? Capítulo 3, ele todo, né? Então, quando eu falei que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele, no livro de Números 23, 19, o capítulo 23, versículo 19, vem falar que ele não é filho do homem para que minta. Então, todos nós conhecemos esse versículo 19 de Números, quando a Balaão é convocado, é pago para ir amaldiçoar o povo que Deus estava abençoando. Então, quando Deus se levanta para abençoar, pode qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer inimigo, o adversário pode até tentar, pode até criar uma tempestade. No momento que Deus está se posicionando, Deus está se levantando para abençoar a minha vida e a sua vida, o inimigo ele vai se levantar. Vai. Porque Balaque se levantou, porque viu que o povo estava sendo abençoado e não amaldiçoado. E quem queria amaldiçoar não foi Deus ali, no momento não foi Deus, porque o povo estava na posição para receber a vitória, a qual Deus tinha prometido para o povo, que o povo seria honrado, seria abençoado. Mas Balaque ficou com raiva, ficou com inveja, ficou com ódio, porque estava vendo aquele povo em alegria. Então, quando Deus se levanta para abençoar e o milagre vem, a vitória vem, no meio da tempestade, como eu já vi, pessoas estão em tempestade, estão em aflição, estão em situação complicada, mas tem pessoas que estavam vindo já com a bênção, né? Elas já estavam ali vivendo uma dificuldade, mas com a bênção junto. Eu já vi pessoas estar na bênção com dificuldade também, mas a bênção andando junto com ela e a dificuldade do outro lado, né? Então, assim, quando Deus levantou a Balaão para abençoar o povo de Deus, né? Abençoar, ele também foi convocado para amaldiçoar pelo inimigo. Balaque queria pagar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então, aqui nesse 19, eu entendi que Deus está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, teria dito Deus, prometido e não faria? Porventura, prometeria o Senhor e ele não o faria? Deus está perguntando para mim e para você, porventura eu prometo alguma coisa, eu não farei por você? O que eu prometo, eu farei por ti. Né? Se eu disse que eu vou te abençoar, eu vou abençoar. O Senhor está dizendo, se eu já disse que vou te abençoar, te fiz uma promessa de te abençoar, mesmo nas suas tempestades, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nos processos, Ele está prometendo nos abençoar, não importa a tempestade. Não importa a dificuldade, não importa o levante, não importa a perseguição, não importa a contenda, não importa a calúnia, não importa. Quando você está fazendo a vontade de Deus,
obediente a Deus, procurando agradar ao Senhor em adoração, o tempo todo buscando a Deus, dedicando a Deus, se você está dedicando ao Senhor, no tempo dele, no tempo certo, Deus vai se levantar para te abençoar. E aí não tem inimigo, não tem ninguém que vai impedir Deus de te abençoar. Porque Deus, ele que falou, não foi o homem que prometeu. Quem prometeu foi Deus. E o que Deus promete, igreja, Deus cumpre, irmãos. Deus cumpre nação. Nação, Deus cumpre com o que ele quer, com a vontade dele. O que ele promete, ele faz. Então, muitas das vezes, a gente fica temendo as lutas, negatividade, às vezes fica negativo, porque vê a luta ser grande, porque vê o processo tá grande, a prova tá doendo, né? E Deus, ele é fiel, porque tem coisas que parece que você não vai mais conseguir vencer, parece que aquela prova não vai ter fim, não vai parar, mas a palavra do Senhor nos promete, nos garante que a prova, ela tem o começo, o meio e o fim, e quando ela chega ao fim, que ela tem provações que trava mais no fim. Porque quando chega no fim, que trava mais a batalha, é onde que a batalha está travada no fim da prova, entre a bênção já para ser recebida, é que se trava a batalha pesada, dolorida, maior. Parece que o vento aumenta mais, o processo aumenta mais. Mas é onde o tempo de Deus que já está chegando para te honrar, para nos honrar. Porque Deus, ele tem honras para aqueles que obedecem, para aqueles que suportam o processo, para aqueles que choram nos pés do Senhor, que não desiste de Deus, né? Não desiste desse Deus, né? Tem pessoas que ela vive chorando, sempre às ocultas, escondidas, chora calado, o coração está sangrando, está lacerado, está despedaçado. Só Deus sabe, às vezes ela está em pé sorrindo, mas só Deus sabe o que está passando dentro dela naquele momento. Ela sai de cabeça erguida, mas dentro dela está deslacerada, está arrasada. Porém, ela tem que ter uma postura de soldada valente, de soldada guerreira, de soldada valente da guerra. Ela tem que ter essa posição, porque o verdadeiro soldado de Cristo, ele marcha e vai marchando, e vamos marchar e continuar marchando até o Senhor chegar no tempo e na hora dele. O tempo de ser abençoado, o tempo de passar na prova, o tempo de calar, o tempo de falar, o tempo de ser curado e o tempo de estar enfermos. Porque também tem um tempo que a gente acaba entrando em enfermidade na família, nas nossas vidas mesmo. Tem momentos que a gente está enfermo, né? E o processo é esse. É quem adora tem que suportar, porque a volta de Jesus, o Senhor vai achar graça na sua perseverança, na sua persistência nos pés de Cristo, né? A persistência, a não desistir desse Deus fiel que nos prometeu, que nos fez promessa de um grande resgate, de vitória, uma grande vitória na salvação para nós, porque, irmãos, tudo dessa terra é passageiro, tudo aqui vai ficar. Você não tem que se preocupar com o que vai ficar apegado às coisas aqui dessa terra. Quando eu falo dessa parte, vem vontade até de chorar, porque Deus, ele não mente. Está dizendo, eu não sou filho do homem para que mintas. Tudo ao meu tempo se cumpre.